Olá, meus amados amigos, como vai você? Estamos iniciando a lição número 10, Jacó Israel. A lição da Escola Sabatina, vamos fazer os comentários da irmã Ellen G. White. Sábado, 28 de maio. Jacó escolheu a herança da fé. Ele se esforçou por obter essa herança pela astúcia, pela traição e pela falsidade. Mas Deus permitiu que seu pecado fosse um meio de correção para ele. Entretanto, durante toda a amarga experiência de seus últimos anos, Jacó nunca se desviou de seu propósito nem renunciou à sua escolha. Aprendera que, recorrendo à habilidade e esperteza humanas para conseguir a bênção, estivera guerreando contra Deus. Daquela noite de luta às margens do Jaboque, o patriarca saiu como um homem diferente. Havia eliminado a confiança própria. Dali em diante, não manifestou de novo sua antiga astúcia. Em lugar da falsidade e do engano, sua vida foi marcada pela simplicidade e verdade. Aprendera a lição de confiança singela no braço do Onipotente. E quando passava por provações e angústia, curvava-se em humilde submissão à vontade de Deus. A escória de seu caráter foi consumida na fornalha, e o verdadeiro ouro foi refinado, até que a fé de Abraão e de Isaque apareceu nitidamente em Jacó. Patriarcas e Profetas, página 169. Amados, o caráter de Deus revelado por Cristo convida a nossa fé e amor, pois temos um Pai cuja misericórdia e compaixão não falham. A cada passo de nossa jornada rumo ao céu, Ele estará conosco para nos guiar em toda perplexidade, para dar-nos auxílio em toda tentação. Aquele que constantemente conta com Deus, mediante confiança simples e com oração, será rodeado pelos anjos do céu. Quem vive pela fé em Cristo será fortalecido e sustentado, tornando-se apto para combater o bom combate da fé e tomar posse da vida eterna. Nos lugares celestiais, página 16. Eu fico espantado que Deus tolere por tanto tempo a perversidade dos filhos dos homens, suportando sua desobediência e permitindo ainda que vivam abusando de suas misericórdias, dando falso testemunho contra ele nas mais perversas declarações. Mas os caminhos de Deus não são como os nossos, e não nos admiremos de sua amorosa clemência, terna piedade e infinda compaixão, pois ele deu uma inconfundível evidência de que seu caráter é exatamente assim, tardio em irar-se, manifestando misericórdia a milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amados, as obrigações que recaem sobre nós não são pequenas. Nosso senso de dependência nos impelirá para mais perto de Deus, e nosso senso do dever a ser cumprido nos convocará ao esforço, aliado a nossas fervorosas orações, a nossas obras, fé e constante oração. Poder. Nosso grande clamor é por poder sem medida. Ele está à nossa espera. Só temos que obtê-lo. Aceitar o que Deus diz, agir pela fé, basear-nos firmemente nas promessas, lutar pela dotação da graça de Deus. A erudição não é essencial. A genialidade não é necessária. A eloquência pode ser escassa. Mas Deus ouve a oração do coração abatido e contrito, e quando Ele ouve, não há obstáculos sobre a terra que possam impedir. O poder de Deus, meus amados, nos tornará eficientes. Este Dia com Deus, página 185. Domingo, 29 de maio. Lutando com Deus. A noite de angústia de Jacó, quando o patriarca lutou em oração para obter livramento da morte da mão de Esaú, Gênesis 32, de 24 a 30, representa a experiência do povo de Deus no tempo de tribulação. Por causa do engano praticado para conseguir a bênção de seu pai,
destinada a Esaú. Jacó havia fugido para salvar a vida, com medo das ameaças de morte feitas por seu irmão. Depois de ficar muitos anos como exilado, se pôs a caminho, por ordem de Deus, para voltar ao país natal com suas mulheres e filhos, rebanhos e gados. Chegando às fronteiras da terra, encheu-se de terror com as notícias da aproximação de Esaú à frente de um bando de guerreiros, indiscutivelmente determinado a se vingar. A multidão de Jacó, desarmada e indefesa, parecia prestes a cair desamparada como vítima da violência e matança. E além do fardo de ansiedade e temor, Jacó sentia também o peso esmagador da reprovação de si próprio. Afinal, era o seu pecado que havia provocado essa situação de risco. Sua única esperança estava na misericórdia de Deus e sua única defesa deveria ser a oração. O Grande Conflito, página 512. Em meio a trevas e solidão, Jacó continuou a orar e a se humilhar perante Deus. Subitamente, percebeu a mão de alguém sobre seu ombro. Julgou ser o inimigo tentando tirar-lhe a vida e, com toda a energia do desespero, ele lutou com seu assaltante. Quando começou a raiar o dia, o estranho empregou sua força sobrenatural. Ao ser tocado, o vigoroso Jacó pareceu acometido de paralisia e, sem forças, caiu chorando e suplicando sobre o pescoço de seu misericordioso adversário. Soube então que havia lutado com o anjo da aliança. Embora esgotado e sofrendo a mais intensa dor, não abandonou seu propósito. Havia muito tempo que ele suportava a inquietação, suportava o remorso e a angústia resultantes de seu pecado. Agora, queria ter a segurança de que havia sido perdoado. O patriarca exclamou: "Não o deixarei se você não me abençoar." Gênesis 32, 26. Que confiança, que firmeza e perseverança são aqui reveladas. Ele estava seguro, como quem confessa a sua fraqueza e indignidade, mas confia na misericórdia de um Deus que cumpre sua aliança. Ele se apegou às promessas de Deus e o coração do amor infinito não poderia rejeitar o apelo do pecador. Queridos, como prova de seu triunfo e como estímulo a outros para que imitassem seu exemplo, seu nome foi mudado de um que lhe recordava o pecado para outro que comemorava sua vitória. O Grande Conflito, página 513. Jesus conhece as circunstâncias de cada pessoa. Você pode dizer: "Sou pecador, muito pecador." E pode ser que você realmente seja. Mas quanto pior você for, mais necessita de Jesus. Ele não repele ninguém que chora. Não declara a nenhuma pessoa arrependida tudo o que poderia revelar, mas diz a todo o coração vacilante: tenha coragem. Jesus, amados, perdoará generosamente todos os que forem a Ele em busca de perdão e restauração. Cristo erguerá acima da acusação e das discussões quem se volta para Ele em busca de refúgio. Nenhum ser humano ou anjo mau pode censurar tal pessoa. Cristo a une com sua natureza divina humana. Ele está ao lado daquele que tomou sobre si os pecados. Está na luz que vem do trono divino. O desejado de todas as nações, página 452. Segunda, 30 de maio. O encontro dos irmãos. Esaú estava indo em direção a Jacó com um grande número de pessoas, com o propósito de assassinar seu irmão. Mas enquanto Jacó estava lutando com o anjo naquela noite, outro anjo foi enviado para mudar o coração de Esaú enquanto ele dormia. Em sonho, ele viu Jacó exilado da casa de seu pai por 20 anos, porque temia perder a vida. Percebeu seu sofrimento pela morte da mãe. Viu em sonho a humildade de Jacó e anjos de Deus ao redor dele. Sonhou que quando se encontraram,
não tinha em mente fazer-lhe mal. Quando Esaú acordou, relatou o sonho aos seus 400 homens e ordenou que não fizessem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. E assim que encontraram Jacó, nenhum deles deveria lhe fazer mal. História da Redenção, página 69. Apoiado em seu cajado, o patriarca passou à frente para se encontrar com um grupo de soldados. Estava pálido e manquejando, em consequência de sua luta recente, e andava devagar e com dor, parando a cada passo. Mas tinha o rosto iluminado por alegria e paz. Ao ver aquele manco sofredor, Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Gênesis 33, 4. Ao olharem para aquela cena, até mesmo os rudes soldados de Esaú ficaram comovidos. Apesar de ele ter contado a eles seu sonho, não conseguiam entender a razão da mudança ocorrida em seu capitão. Ao verem a enfermidade do patriarca, nem imaginavam que essa fraqueza havia se tornado a sua força. Patriarcas e Profetas, página 161. Quantas vezes, meus amados, achamos que fomos tratados injustamente, que disseram mentiras a nosso respeito e que fomos colocados numa falsa luz diante dos outros. Quando assim somos provados, precisamos guardar estritamente nosso espírito e nossas palavras. Precisamos ter o amor de Cristo a fim de não nutrirmos um espírito que não perdoa. Não sintamos que se os que nos ofenderam não confessarem seus erros, estamos justificados em lhes negar o perdão. Não devemos acumular nossas queixas, guardando-as no coração até que a pessoa que julgamos culpada tenha se humilhado com arrependimento e confissão. Por mais dolorosamente que nos tenham ofendido, não devemos remoer essas injúrias, nem compadecer-nos de nós mesmos por causa das ofensas sofridas, mas, como esperamos ser perdoados pelas ofensas que cometemos contra Deus, assim precisamos perdoar os que nos fizeram mal. Quando somos injuriados, quão forte é a tentação de revidar? No entanto, ao fazer isso, somos tão maus como o ofensor. Quando tentados a proceder assim, façam uma oração silenciosa a Deus, para que lhes dê sua graça e o mantenha em silêncio. Filhos e filhas de Deus, página 144. Terça-feira, 31 de maio. Violência contra Diná. A permanência de Jacó e seus filhos em Siquém terminou em violência e mortandade. A única filha da casa sofreu humilhação e tristeza. 2 irmãos se envolveram no crime de homicídio. Uma cidade inteira foi destruída e seus moradores assassinados em represália ao ato irresponsável de um jovem impetuoso. A crueldade traiçoeira de Simeão e Levi não foi sem justificativa. Porém, cometeram um grave pecado em sua conduta para com os siquemitas. Haviam cuidadosamente ocultado de Jacó suas intenções, e a notícia de sua vingança encheu de terror. Com o coração magoado pelo engano e violência de seus filhos, ele apenas disse: "Vocês me puseram numa situação difícil. Todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta." Mas a dor e a aversão com que ele olhou para seu ato sanguinário são reveladas pelas palavras com que, quase 50 anos mais tarde, referiu-se àquela ação enquanto estava em seu leito de morte no Egito. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Mas, amados, aquele que aprende de Cristo esvazia-se de si mesmo, do orgulho e do desejo de supremacia, e há silêncio na alma. O próprio eu é colocado ao dispor do Espírito Santo.
Não continuamos ansiosos em chegar à posição mais elevada. Não sentimos vontade de empurrar ou acotovelar os outros para ficarmos em evidência. Em vez disso, descobrimos que nosso lugar mais elevado é aos pés do Salvador. Olhamos para Jesus esperando que sua mão nos conduza, escutando sua voz, em busca de orientação. Quando recebemos a Cristo em nossa vida como hóspede permanente, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda nosso coração e mente em Cristo Jesus. A vida do Salvador na terra, embora passada em meio a conflitos, foi uma vida de paz. Ainda que inimigos raivosos o estivessem sempre perseguindo, ele disse: aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Queridos, nenhuma tempestade de ira humana ou diabólica poderia perturbar a calma daquela perfeita comunhão com Deus. O maior discurso de Cristo, página 16. Foi designado o Filho de Deus para vir à Terra e revestir-se da humanidade, e por seu exemplo, ser uma grande força educadora entre os seres humanos. Sua experiência em favor da raça humana devia habilitar os homens a resistir ao poder de Satanás. Os filhos dos homens tinham adquirido um conhecimento prático do mal. Cristo veio ao mundo a fim de mostrar-lhes que, para eles, plantar a árvore da vida, cujas folhas são para a saúde das nações. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 33. Quarta, 1º de julho. Idolatria prevalecente. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que eles pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Gênesis 39, de 2 a 4. E a família de Jacó nunca mais os encontrou. Jacó se humilhou e exigiu que sua família se humilhasse e se desfizesse de todos os seus ornamentos, pois ele deveria fazer expiação por seus pecados, oferecendo um sacrifício a Deus, para que ele fosse favorável para com eles e não deixasse que eles fossem destruídos por outras nações. Deus aceitou os esforços de Jacó para remover o mal de sua família e apareceu a ele, abençoou-o e renovou a promessa feita a ele, porque o temor de Deus estava diante dele. Spiritual Gifts, volume 3, página 136. Paulo insistia com seus irmãos para que perguntassem a si mesmos que influências suas palavras e atos estavam exercendo sobre outros, para que não fizessem coisa alguma, ainda que inocente em si mesma, que pudesse parecer aprovação à idolatria ou que viesse a escandalizar os fracos na fé. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Queridos, as palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adequadas para os nossos dias. Ele entendia por idolatria não apenas a adoração de ídolos, mas também o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com o apetite e as paixões carnais. É uma mera profissão de fé em Cristo, um arrogante conhecimento da verdade, não faz de uma pessoa um cristão. Uma religião que busca apenas a satisfação dos olhos, dos ouvidos e do paladar, ou que aceita a autoindulgência, não é religião de Cristo. Atos dos Apóstolos, página 201. Meus amados, a causa de Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas afeições e planos. Há necessidade de uma mensagem direta,
quanto à condescendência com o eu, enquanto a causa de Deus está necessitando de recursos. Alguns estão tão frios e desviados que não percebem que estão colocando as afeições nos tesouros terrestres que logo irão desaparecer. O amor do mundo os está envolvendo com grossas vestes, e a menos que mudem de atitude, não saberão quão precioso é praticar a abnegação por amor a Cristo. Todos os nossos ídolos, nosso amor ao mundo, devem ser expulsos do coração. Existem pastores e amigos fiéis que veem o perigo de que essas almas presas pelo eu estão cercadas e que fielmente lhes mostram o erro em que estão incorrendo, mas em vez de receberem as admoestações no espírito em que são dadas, delas tirando proveito, essas pessoas reprovadas se levantam contra aqueles que os tratam com fidelidade. Conselho sobre mordomia, página 220. Quinta-feira, 2 de junho. A morte de Raquel. De Betel, eram apenas 2 dias de viagem até Hebrom. Mas essa jornada trouxe a Jacó muita dor pela morte de Raquel. Por amor a ela, ele havia trabalhado 2 períodos consecutivos de 7 anos. E esse amor que tinha por Raquel tornou mais leve seu trabalho, pois havia sido um amor profundo e duradouro. Isso ficou evidente quando, muito tempo depois, estando Jacó no Egito, no leito, próximo de sua morte, José veio visitar o pai. E o idoso patriarca, relembrando sua vida passada, disse: "Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei no caminho de Efrata." Gênesis 48, 7. Na história de sua longa e trabalhosa vida, em relação à sua família, unicamente a perda de Raquel foi lembrada. Patriarcas e Profetas, página 167. Amados, a humanidade não possui luz em si mesma. Separados de Cristo, somos semelhantes a uma vela não acesa, como a lua quando tem a face voltada para o lado contrário do sol. Não temos um único raio luminoso a lançar sobre as trevas do mundo. Ao nos direcionarmos, porém, ao sol da justiça e ao nos colocarmos em contato com Cristo, todo o nosso ser é iluminado com o brilho da divina presença. Os seguidores de Cristo devem ser mais que uma luz entre as pessoas. Eles são a luz do mundo. Jesus diz a todos quantos proferem seu nome: "Vocês se entregaram a mim e eu os entreguei ao mundo como meus representantes. Como o Pai o enviara ao mundo", ele disse, "também eu os enviei ao mundo." João 17, 18. Queridos, como Cristo é um instrumento para a revelação do Pai, assim devemos nós ser o meio para a revelação de Cristo. Embora nosso Salvador seja a grande fonte de iluminação, não esqueçamos, como cristãos, que Ele é revelado mediante a humanidade. As bênçãos de Deus são concedidas por meio de instrumentos humanos. O próprio Cristo veio ao mundo como Filho do Homem. A humanidade unida à natureza divina deve tocar a humanidade. A Igreja de Cristo, cada discípulo do Mestre individualmente, é o veículo designado pelo céu para a revelação de Deus aos homens. Anjos da glória esperam comunicar por nosso intermédio a luz e o poder celestiais a quem está quase a perecer. O maior discurso de Cristo, página 31. Meus amigos, não há absolutamente outra salvaguarda contra o mal, senão a verdade. Ninguém em cujo coração não habite a verdade pode ficar firme pelo que é correto. Só há um poder capaz de nos tornar e manter firmes. É o poder de Deus, comunicado a nós pela graça de Cristo. Unida a Cristo, a natureza humana torna-se verdadeira e pura. Cristo supre a eficácia e o ser humano torna-se um poder para o bem. A verdade e a integridade são atributos de Deus, e quem possui essas qualidades possui um poder invencível.
nos lugares celestiais, página 179. Meus queridos, que Deus os abençoe e mais essa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor.